Olá, bem-vindos a mais uma semana do curso de Lógica e Matemática Discreta. Essa semana a gente vai tratar de contagem, mas de uma coisa bastante particular, que é análise combinatória. O nome assusta um pouco, mas o que nós vamos ver, na verdade, só vai usar duas operações que vocês conhecem muito bem, é multiplicação e adição. E com essas duas operações a gente vai resolver alguns exercícios razoavelmente sofisticados. Bom, mas com só adição e multiplicação, como é que isso vai ser? O que nós vamos usar é o princípio fundamental da contagem. Então, esse vai ser a nossa principal arma. Tá? Então, nós vamos começar falando do princípio fundamental da contagem. E eu vou falar dele através de um exemplo, ok? Dando um exemplo de como é que funciona. De quantas maneiras distintas, essa é a pergunta, podemos pedir uma refeição, sendo que há 3 opções para a entrada e 3 opções para o prato principal. Não, falei errado. 3 opções para a entrada e 2 opções para o prato principal. Ok, isso vocês já sabem fazer. Inclusive, já na aula passada, a gente fez aquele princípio da multiplicação, que é exatamente isso. O princípio fundamental da contagem tem uma pequena diferença de interpretação do princípio da multiplicação, mas é mais ou menos a mesma coisa. Aqui, qualquer um dos dois funcionaria. Então, você tem 2 opções para o prato principal e 3 opções para a entrada. Então, como é que vão ser as escolhas possíveis? Entrada 1, ou entrada 2, ou a entrada 3. Para cada entrada que você escolher, você pode escolher o prato 1 ou 2, tá? Se você escolher a entrada 2, também é o prato 1 ou 2. Entrada 3, prato 1 ou 2, de novo. Então, é uma multiplicação. 3 opções para a entrada, 2 opções para o prato principal, né? Então, fica 3 vezes 2 e a resposta é 6. Isso é tranquilo, né? E é o que a gente fez na aula passada, com produto cartesiano, né? O produto cartesiano de 2 conjuntos, quando você quer saber a cardinalidade do produto cartesiano, você tem que fazer o produto da cardinalidade de um pela cardinalidade do outro. É a mesma coisa aqui. Okay? Vamos fazer um exemplo 2, que aí é um pouquinho diferente. Aí o princípio da contagem vai um pouco resolver um problema diferente. Quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar usando os algarismos 2, 3, 4 e 5? Ok, essa é a pergunta. Então, são números de 3 algarismos, eu vou colocar aqui no primeiro algarismo ou 2, ou 3, ou 4, ou 5. No segundo, a mesma escolha eu tenho. E no terceiro, eu tenho a mesma escolha de novo. Tá? Só que tem um problema. O número tem que ser distinto. Os algarismos do número tem que ser distintos. Ou seja, se eu escolhi um 2 aqui para o primeiro lugar, eu não posso repetir o 2 aqui. Então, espera um pouquinho, a minha primeira escolha era 2, 3, 4, 5. Mas a segunda já não pode ser a mesma escolha. Porque se eu já usei o 2 aqui, eu não posso usar de novo. Então, não é mais aquela igual a você fazer produto cartesiano, desse conjunto 2, 3, 4, 5, 3 vezes. Não é mais isso. Tá? Mas, o que é que vai acontecer? O número de opções que eu tenho independe do primeiro número que eu coloquei aqui. Então, eu vou repetir. Se eu puser um 2 aqui, quantos sobram para eu escolher para colocar no segundo lugar? Sobram 3 números, o 3, o 4 e o 5. Se eu puser um 3 aqui, quantos sobram para o segundo lugar? 3 números. São outros 3 números, mas continua sendo 3 números. Então, eu vou usar desse jeito, esse é o princípio da contagem de verdade. Tá? Então, é essa conta que eu vou fazer, olha lá. Para o primeiro número, eu posso escolher 2, 3, 4 ou 5, eu tenho 4 opções. Tá? Para o segundo número, a única restrição é que seja diferente do primeiro, porque não pode ter algarismos repetidos. Então, eu vou ter 3 opções. E, finalmente, quando eu chegar no último número, o terceiro, não pode repetir nem o primeiro nem o segundo. Então, eu tenho 2 opções.
ok? Então, a resposta é 4 vezes 3 vezes 2, que dá 24. O princípio fundamental da contagem é o seguinte: suponha que duas decisões devam ser realizadas. Se a primeira decisão pode ser tomada de M maneiras e, independentemente da primeira decisão tomada, há N escolhas possíveis para a segunda decisão, então o número de maneiras de se realizar ambas as decisões é o produto M por N, ok? O enunciado, como está, você pode falar, deixa eu ler de novo, mas é exatamente o que a gente vinha fazendo e que não é complicado, né? Tava dando para administrar. Vamos seguir com a ideia agora, colocada assim, com um desenho, da ideia, qual que é? Você tem a primeira decisão, está representada aqui em cima. Ela pode ser tomada de M maneiras. E a segunda decisão está na linha de baixo. Para cada maneira que eu escolher de tomar a decisão primeira, né, eu vou ter N escolhas para a segunda decisão, ok? Então, no fim, quando eu contar tudo, todas as escolhas possíveis, vai dar M vezes N. Tá? Bom, eu optei por colocar daquela forma o princípio fundamental da contagem só com duas opções, M e N, porque fica um pouco mais simples. Se eu colocasse de cara com K decisões possíveis, ia ter essa cara aqui. Tá? De novo, isto não é complicado, não tem nada de complicado, mas o jeito de escrever pesa, né? Então, às vezes, fica mais difícil de compreender. Mas vamos lá para essa maneira de enunciar já para K decisões. Você tem K decisões para ser tomadas, né? E cada decisão, D1, D2 até DK, pode ser tomada de MI, cada decisão DI de MI maneiras. Tá? Tudo vai indo de 1 até K. E essas decisões a segunda decisão pode ser tomada de D2 maneiras, a terceira de D3 maneiras, é assim. E isso independentemente das decisões tomadas anteriormente. Então, tem uma ordem segundo a qual eu vou tomar as decisões. Tá? Então, se estamos nessa situação, o número de maneiras de se tomar as K decisões, né, o total de coisas que eu tenho para decidir, é o produto, M1, M2 até MK. Tá? E essa produtória aqui está indicando o produto, de M1 até MK. Tá ok? Tá tranquilo? Mas o que vocês vão ver é que aplicar esse princípio é muito mais intuitivo. Então, vamos lá fazer mais exemplos. Okay? Esse é o exemplo 3. Quantos números ímpares de 3 algarismos distintos existem? Uma sugestão aqui é vocês param o vídeo, tenta fazer. E porque aí é legal, porque você vê qual é a dúvida que surge. Né? Então, dá uma paradinha agora, vamos tentar resolver, ok? Bom, como a gente faz é sempre assim, a gente tem que primeiro tentar organizar a contagem. Essa é a coisa mais importante. Eu quero fazer números ímpares de 3 algarismos distintos. Então, eu já coloquei aqui 3 tracinhos, que são os 3 algarismos que eu vou escolher para o meu número ímpar. Tá? Aí eu tenho que decidir o que é que eu vou decidir primeiro. Qual dos algarismos? O da unidade, o da dezena, o da centena? Normalmente, a escolha que a gente faz é por decidir primeiro a coisa que é mais difícil de ser decidida. Difícil não é a palavra. Decidir primeiro as decisões que são mais restritivas. Tá? Então, espera aí, vamos lá. Quais são as restrições que tem aí? O número tem que ser ímpar. Então, o último algarismo não pode ser qualquer coisa, tá certo? O último algarismo tem que ser 1, 3, 5, 7 ou 9. Eu tenho 5 possibilidades para o último algarismo. Mas tem uma outra restrição. É um número de 3 algarismos. Então, o primeiro que eu colocar aqui não pode ser 0. Porque senão vira um número de 2 algarismos. Não é? Você não escreve 0,91, você escreve 91. É um número de 2 algarismos. Tá, então, são essas as complicações que eu tenho aqui.
Essa última aqui parece pior, né? Porque aqui você só tem diferente de 0. Essa última aqui é pior. Vamos ver, então, fazer com essa ordem da contagem. Primeiro eu vou decidir o algarismo da unidade, depois o primeiro algarismo, que tem que ser diferente de 0, e, por último, esse do meio aí. Vamos ver como é que isso fica. Essas são as etapas. É sempre bom deixar direitinho, né, organizado como é que vai ser a contagem. Agora, vamos lá. O último algarismo, o que ele pode ser? 1, 3, 5, 7 ou 9. Eu tenho 5 escolhas possíveis. Ok? Então, eu coloquei 5 aqui embaixo. Tá? Que é o número de escolhas que eu tenho. Agora, vamos para o primeiro, o algarismo da centena aqui. Né? O que ele tem que ser? Os algarismos têm que ser distintos. Eu acho que eu não falei isso antes, né? Mas tudo bem. Os algarismos são distintos. Então, o primeiro algarismo tem que ser diferente do 0 e diferente do que eu já escolhi lá. Porque a minha primeira escolha foi para o último algarismo aqui das unidades. Então, esse já está escolhido. O primeiro tem que ser diferente do 0, diferente do último. Então, eu tenho 8 possibilidades para ele, né? Algarismos de 0 a 9 são 10 algarismos. Diferente de 0 e diferente de algum que eu já escolhi, sobram 8. Ok, e para esse do meio aqui, tem que ser diferente do que eu já escolhi, aqui por último, e diferente do que eu escolhi aqui em primeiro. Então, são 8 também. Ok? Então, qual é o resultado total? Quais são as escolhas possíveis que eu tenho para esse número? 8 vezes 8 vezes 5. Né? O 5 veio daqui, 8 daqui, 8 daqui. Que dá 320. Tá? Esse aqui é um ponto importante. Mas e se eu não tivesse percebido as restrições direito? E se eu invertesse essa ordem? Vou começar do primeiro. Tá? Aí, olha o que ia acontecer. Você começa do primeiro algarismo. O primeiro algarismo, a restrição dele é que ele tem que ser diferente de 0, porque senão não vai dar número de 3 algarismos. Né? Então, aqui não pode ser 0. Ok. Então, não pode ser 0, eu tenho 9 escolhas possíveis. Tá, vamos agora para o segundo aqui. O segundo só tem que ser diferente do primeiro. Então, tá, estou tranquila também, tenho 9 opções aqui. Tá? E o terceiro? Quando eu chegar no terceiro, ele tem que ser ímpar, lembra o número? Então, tem que terminar com 1, 3, 5, 7 ou 9. Bom, mas aí, a hora que eu for ver quantas possibilidades eu tenho para o terceiro, vai depender. Vai depender do quê? Se eu já usei o 1, por exemplo, se eu já usei o 3, tá? Se eu comecei assim com 2, 4, eu tenho 5 possibilidades para o terceiro. Se eu comecei aqui com 1, 3, eu só tenho 3 possibilidades para o terceiro. Então, depende. Quando você esbarra na palavra depende, né, depende da escolha, o número que eu colocar aqui de escolhas possíveis depende das escolhas anteriores, aí melou, né? No seguinte sentido, esse caminho ou vai ter que ser dividido em vários casos, né, é um jeito de fazer, ou a gente tenta um outro caminho. Nesse caso aqui, a gente já viu que tem um caminho que a coisa sai fácil, então não precisa dividir em casos. Ok? Então, sempre que a decisão, a palavra depende aparece, porque o caminho não está bom. De maneira geral, como que a gente organiza a tarefa? É assim, primeiro você se coloca no lugar de quem vai fazer a contagem, isso é importante, não? Arregaça as mangas, vamos fazer a contagem. Põe os 3 tracinhos quando é número de 3 algarismos, faz um desenho quando é uma coisa para pintar, enfim. Ilustra a sua contagem, que sempre ajuda. Tá? Depois que eu conseguir fazer isso, eu tenho que organizar a tarefa em etapas. E quais vão ser as etapas? Começa sempre pela etapa que parecer mais restritiva. Tá? Essa parte é bem importante. Deixa a coisa mais restritiva em primeiro lugar. Bom, depois tem que efetuar a contagem. E é bom checar.
né? Quando você está querendo contar coisas, né, objetos, seja lá o que for, como você pode errar? Bom, ou você conta alguém mais de uma vez, ou você deixa de contar alguém, né? São os dois únicos erros possíveis. É sempre bom dar uma checada e se perguntar, será que eu fiz uma dessas duas coisas? Só para já avisar vocês, normalmente o erro é para mais, né? A gente erra nesses exercícios de contagem porque conta mais de uma vez alguns elementos ou objetos. Tá? Então, quando vocês forem checar, se prepara psicologicamente para ter errado para mais. Esse é o que mais acontece. Bom, para consolidar essas ideias da organização e de eventualmente ter que dividir em casos, eu vou deixar o exercício 4 para vocês tentarem fazer sozinhos. Depois, nas aulas de revisão, ou mesmo antes, quando a gente bater papo, vai dar para dar dicas aqui. Mas eu queria que vocês tentassem fazer esse exercício 4. Então, a dica já é essa, vai ter que dividir em casos. Tá? Agora, eu vou fazer um que tem que dividir em casos, agora junto com vocês. É esse aqui. Nós temos uma circunferência, tá, dividida em 4 setores. E o que eu quero é pintar os setores, né, com 4 cores de tintas diferentes. Mas eu quero que os setores apareçam. Então, os setores contíguos têm que ser pintados de cores diferentes para aparecer, né, eu quero o realce nos setores. Ok? Então, é essa a ideia. 4 cores de tinta, eu vou pintar os 4 setores da circunferência, de forma a deixar setores que têm uma paredinha aqui em comum, né, um lado em comum, em cores diferentes. Ok, como que a gente vai organizar essa tarefa? Eu vou começar tentando ver o que é... Vamos tentar, para ver o que acontece e depois organizar, depois de ter tido alguma experiência. Então, vamos supor que as minhas cores fossem amarelo, cinza, vermelho e roxo. E eu vou começar, pego o meu pincel, vou começar a pintar. Vou enumerar assim os setores, 1, 2, 3 e 4, tá? Para usar uma ordem qualquer. Eu estou usando o anti-horário, vocês podiam usar a ordem que vocês quisessem. Então, é essa que eu estou usando. Ok, então vamos ver. A região 1, eu vou começar pelo setor 1 aqui, a região 1. Eu tenho 4 cores, eu posso pintar de qualquer cor, então eu tenho 4 escolhas. A região 2, o que vai acontecer aqui? Na região 2, ela é contígua com a região 1. Então, já não posso pintar da mesma cor da região 1, mas é só essa restrição. Então, 3 escolhas para a região 2. A região 3 aqui, não posso pintar igual à região 2. Então, 3 escolhas de novo, tá? E a região 4? E agora? Vamos pensar assim, o que acontece se aqui fosse amarelo, vamos supor, na região 1, e na região 3 também fosse amarelo? Aí eu teria 3 escolhas possíveis na região 4. Mas e se a região 1 fosse amarelo e a região 3 fosse cinza, por exemplo? Aí a gente teria só 2 opções para a região 4. Então, veio a palavra aquela, depende. Tá dependendo do quê? A escolha, quando eu chegar no 4, depende do quê? De se a região 1 e 3 têm a mesma cor ou não. Né? Então, a região 4 não dá para resolver assim, então vou ter que reorganizar a solução. Tá? Então, depende se 1 e 3 são da mesma cor ou não. Quando eu disser depende e souber do que é que depende, já tá dito quais são os 2 casos que eu tenho que considerar. Né? Um caso é quando a região 1 e 3 são da mesma cor, e o outro caso vai ser quando a região 1 e 3 são de cores diferentes. Tá? Então, vamos lá resolver esses 2. A região 1 e 3 de cores diferentes, região 1 e 3 da mesma cor, ok? Cores diferentes para 1 e 3. Como é que vai ser a contagem? Agora vamos contar aqui na circunferência. Na região 1, o que eu tenho? 4 escolhas, posso escolher de qualquer cor. Tá? Para a região 2, só não pode ser igual à região 1, 3 escolhas. Para a região 3, espera aí, a 1 e 3 são de cores diferentes, é só esses que eu estou contando.
Então, se a 1 e 3 têm cores diferentes, a região 3 não pode ser pintada com a mesma cor da região 1 e nem com a mesma cor da região 2. Então, a região 3, eu só vou ter 2 escolhas para ela. Tá? E para a região 4? Bom, 1 e 3 têm cores diferentes, não é? Então, 1 e 3 eu já gastei 2 cores. Então, para a região 4, eu só posso 2 cores. Tá? Só vou ter essa escolha. Então, aqui vai dar um total de 4 escolhas aqui, vezes 3, vezes 2, vezes 2. 48 escolhas no total para picolorir essa circunferência, sendo que a região 1 e 3, região 1 aqui e região 3 aqui, têm cores diferentes. Agora, vamos ver com as regiões 1 e 3 da mesma cor. Tá? Mesmo raciocínio, só vou ter que considerar que 1 e 3 têm a mesma cor. Então, região 1, 4 cores, eu posso escolher qualquer uma. Região 2, 3, porque não pode ser igual a da que eu já usei na região 1. Região 3, 1. Por que é uma escolha só? Bom, é porque eu estou no caso em que 1 e 3 têm a mesma cor. Então, se eu cheguei aqui na região 3, mas eu já pintei a região 1, a hora que eu pintei a região 1, eu, na verdade, praticamente já pintei a região 3 também, né? Tá? Então, essa aqui não tem escolha. É igual a essa que eu já tinha escolhido antes. Então, aqui é 1 e aqui é 3 de novo. Por quê? Porque aqui e aqui são a mesma cor, né? 1 e 3 têm a mesma cor. Então, para a região 4, sobram 3 cores possíveis. Então, o total que deu aqui é 4 vezes 3 vezes 1 vezes 3, que dá 36. Tá? Então, eu dividi em 2 casos, agora eu tenho que somar os 2 casos, né? Então, a resposta final é 48 mais 36, que dá 84. Por que que eu somei? Bom, porque primeiro eu contei as circunferências pintadas de um certo tipo, depois de um outro tipo. Os 2 tipos juntos vão dar todas as circunferências. Então, eu tenho que somar essa, ok? Então, agora, esse aqui foi um exemplo dividido em casos. Vocês voltam para fazer aquele exemplo 4 que eu deixei, que eu quero discutir com vocês. Ele traz as dificuldades, os tropeços vão ser muito úteis, ok? Então, é isso por hoje. Obrigada.